Bom, primeiro agradecer o convite do Sebrae, participar desse primeiro encontro, agradecer o Sesc Registro também pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Esse tema para a gente é muito caro, né, no Sesc, para o Programa de Turismo Social. Meu nome é Roberta, eu sou técnica de turismo do Turismo Social. O programa está atrelado à Gerência de Educação para a Sustentabilidade e Cidadania. Né? Além do programa, essa gerência também coordena outros programas, que é a sustentabilidade, a valorização social e a acessibilidade, que são temas bem transversais com o turismo, né? E aí eu vou iniciar aqui fazendo um breve histórico, né, do Programa de Turismo Social. Ele é um dos programas mais antigos da instituição, praticamente ele nasce com a inauguração da colônia de férias Rui Fonseca, e essa colônia também, a inauguração da colônia se faz para o Sesc uma das pioneiras nesse conceito de colônia de férias, né? Pensando já no lazer e no bem-estar do trabalhador. No início da década de 50, já tendo uma demanda, né, uma grande demanda no Sesc Bertioga, hoje, né, hoje a gente chama de a unidade de centro de férias Sesc Bertioga, se pensou em ampliar esse atendimento, né? Então se começou a fazer as atividades de turismo emissivo, que a gente chama, que no início eram só as excursões. Hoje, esse eixo programático, ele tem as excursões, passeios de um dia, e mais uma divisão, que são os circuitos, que são uma modalidade de passeio, mas é um circuito num formato de duração menor, e que ele traz sempre o acompanhamento de um especialista da temática abordada no roteiro. Então, esse especialista pode ser um biólogo, pode ser uma liderança comunitária, então ele está sempre presente nesses roteiros. Na década de 80, o Sesc sistematiza o programa técnico operacionalmente, né? Então aí começa a estabelecer os princípios, as bases do programa e a operacionalização por todas as unidades. Um marco importante também para a gente, em 1986, é que o Sesc se torna membro do Biro, né? É uma instituição internacional de turismo social. O Sesc é a primeira instituição nas Américas a participar, e até hoje, né, o Sesc é um membro dessa organização. E o trabalho da ISTO também vem de encontro com o trabalho do Sesc, né, que é promover o turismo de forma a beneficiar as pessoas, os locais, um turismo responsável, um turismo de experiência, solidário e justo, né? Em 1966, o Sesc cria o eixo programático de passeios. Ele já era realizado, mas a gente passa a fomentar isso com o público, entendendo que o próprio morador tem que conhecer e reconhecer a cidade, entender que o passeio também é uma modalidade de turismo feito na própria cidade, né? Em 2011, o Sesc cria um projeto que se chama Brasileiro Que Nem Eu, que é um projeto de turismo de base comunitária, né? E esse projeto está muito pautado aqui no início mesmo no Vale do Ribeira, que é onde foram as primeiras ações, as primeiras programações de turismo social. Em 2015, o Sesc assina o Código de Ética, né? E esse Código de Ética ele permeia todas as ações do turismo e também promove a criação de um projeto no Sesc que se chama Ética no Turismo. E também esse projeto permeia todas as ações do Sesc, né? Pensando que a ética ela permeia nos eixos do emissivo, do receptivo, enfim, nas reflexões, né? Na proposição das programações. E, finalmente, em 2022, mais recentemente, no ano da pandemia, o Sesc implanta um projeto, Itinerários da Resistência, que também é um projeto de turismo de base comunitária, né? Ele é produzido num ambiente digital, pensando que era um período de pandemia, junto com ele está hospedado numa plataforma do Sesc, do Sesc Digital, e essa produção foi para 20 comunidades, né? Que inclusive aqui do Vale do Ribeira também faz parte desse projeto, também está disponível. E ele ainda está num processo, numa fase de produção. No momento, a gente está desenvolvendo passeios turísticos nessas comunidades, passeios web,
né? Então, esse programa, esses passeios estarão prontos para o primeiro semestre do ano que vem. Então, só para falar, voltando um pouquinho no Brasileiro Que Nem Eu, quando o projeto iniciou, era uma preocupação do SESC também, com o público, entender o que era esse turismo de base comunitária. Então, se produziu um material, na época, que é um material atemporal, né, que ele serve, né, até hoje para esse entendimento, e que ele está disponível aqui no estande do SESC. Então, se vocês tiverem interesse em pegar, em ler esse material, é bem interessante. Bom, só em termos de número, né, hoje o SESC possui 42 unidades operacionais, sendo que 14 unidades no interior e no litoral têm o programa de turismo social. Na capital e Grande São Paulo, são 22 unidades também que têm o programa. Bom, agora falando um pouco dos princípios norteadores do programa, né? Esses princípios também, ele está pautando toda a programação do SESC, todo o desenvolvimento das ações, né? O primeiro deles é a democratização do acesso, né? Que essas pessoas tenham acesso, para quem não tem acesso mesmo até o turismo convencional, a falta de conhecimento de acessar o turismo, né, é importante, acessivelmente financeiro, né, hoje o SESC também tem uma preocupação em atender um público de faixa de renda menor de 0 a 5 salários, pensando aí também num público diverso, de família, para que acesse esse turismo, né, e para além disso também a gente tem trabalhado muito na diversidade de público e na inclusão. Então hoje também a gente tem um trabalho, né, junto com o programa de acessibilidade, de entender e tornar os nossos roteiros acessíveis, né? De que maneira a gente pode, não pensando só na acessibilidade, que isso é uma coisa muito comum, né? A gente fica vinculado à questão do cadeirante, e na verdade não é só isso, você tem o surdo, você tem o cego, você tem o neurodivergente, então há a possibilidade de ter outros recursos, né, de acessibilidade no roteiro. E o que a gente, hoje, no atendimento às pessoas com deficiência, o SESC oferece uma gratuidade nas atividades para o tutor ou assistente pessoal que essa pessoa precise, né, porque às vezes a pessoa não pode participar dessa atividade sozinha. Então é importante que tenha essa pessoa, né. Aqui é uma foto representativa do quilombo do Cafundó, né, aqui na cidade de Sorocaba. A educação pelo turismo, né? Então, quando a pessoa participa do programa, ela acessa, né, um universo de referências também, né? É uma forma de fazer uma leitura diferente, né? O SESC tem essa ação formativa, né, educacional, não formal, no modelo formal de escola, mas trabalha nesse sentido também, né? Significando aí os locais, quem recebe. Aqui é uma foto representativa de um bairro de São Paulo, de Perus, né, que tem uma fábrica de cimento, que tem uma história. Foi a primeira fábrica que teve a maior greve. Essa greve durou anos, né? Então, as pessoas não têm acesso a essa informação, né? E muitas vezes também, para além da informação, são roteiros que a gente pensa numa desconstrução de narrativas, né? Então, por exemplo, quando você vai no bairro da Liberdade, você traz a ideia de que é um bairro japonês, e na verdade ele não é um bairro, né, que começou um bairro negro. Então essas desconstruções dessas narrativas também é bem importante e faz presente na educação pelo turismo. A educação para o turismo, né, tornando isso como um agente formador de público, né, de opinião, para potencializar no mercado turístico, né? Então, quando você tem participa de um turismo onde você tem uma preocupação, onde você vê uma responsabilidade, isso se replica, né? Há um olhar crítico quando você participa de outras experiências de turismo também. O protagonismo dos participantes, né? Que eu acho que é estimular que essas pessoas tenham uma interação, uma experiência com o local que está visitando, com as pessoas, um diálogo, uma construção de saberes ali, né? Então, ele tem que ser o protagonista sempre dos roteiros. Aqui, nessa foto, representa uma atividade para crianças dentro de um projeto Oba Férias, né? Então, para além das crianças, também é uma atividade intergeracional, então, geralmente, as crianças participam com os pais, com os avós, enfim, com o responsável. A operacionalização ética e sustentável, né?
pensando aí sempre na conservação dos recursos naturais, principalmente na sustentabilidade desse lugar, pensando na capacidade, né? Então, muito do turismo comunitário, ele vai de encontro ao turismo massificado de muita gente. Então, a gente sempre pensa na qualificação desse trabalho. O respeito às comunidades locais e às suas tradições materiais e imateriais. E aqui eu acho que é importante esse respeito, né, desde o início e sempre, da escuta, né, dessas comunidades, dessas pessoas, né, que elas têm esse poder de decisão, de entender qual é o seu potencial, o que eles querem mostrar, né, o que eles querem desenvolver como turismo. A disponibilização da informação segura e acurada sobre os destinos e sobre a atividade. Então, acho que um exemplo é isso aqui, né, esse material, né, de mediação, para que as pessoas tenham conhecimento do tipo de turismo que ela vai participar, da experiência que ela vai ter, né. A gente, de início também, lá quando se criou o projeto, a gente tinha ações preparatórias, né? Então, quando o grupo, por exemplo, vinha visitar o Quilombo de Vaporonduva, a gente tinha uma ação de fazer um bate-papo preparatório para o público que ia viajar e para o público também espontâneo, né? Para saber o que você vai ver, o que você vai experienciar, como que é o modo de vida das pessoas, né? Eu acho que isso também é importante. A participação equânime, né, de todos os agentes, e aí também reforçando, dando essa ênfase na importância da comunidade, né, nessa participação, principalmente nos intermediadores, né, que assim, sempre pensar nessa forma justa de construção e de igualdade, né. A garantia dos direitos e deveres dos fornecedores e dos produtos prestados. Bom, e aqui também eu faço um adendo que oficialmente isso não está, né, como um princípio norteador, mas a gente está nesse processo de inserir como um princípio norteador das ações do SESC, que é os territórios, patrimônio e memória, né, que isso sempre faz parte da ação do SESC e hoje ainda mais, principalmente pensando num território aqui como o Vale do Ribeira, né. Bom, agora falando um pouquinho do projeto do Brasileiro Que Nem Eu. Então, ele começa, na verdade, em meados de 2006, porque o SESC já trazia alguns grupos aqui para o Vale do Ribeira, especificamente para o Quilombo de Vaporonduva, né? Então, eram ações bem iniciais. E, nesse momento, o SESC sentiu uma necessidade de montar um grupo de trabalho para discutir isso, de como agregar o turismo de base comunitária ao programa de turismo social, né? Então, pensar quem são essas comunidades, quem são essas pessoas, de que maneira a gente pode fomentar e ajudar na construção, né, desse turismo, como a gente iria divulgar isso para o público, como seria, né, essa experiência para o público, e, né, pautada nessa sobreposição da sustentabilidade aqui da região, a integração por meio do turismo. E aí a gente tem, né, as diretrizes que foram estabelecidas para a gente pautar nesse programa. Hoje ele, na verdade, é um projeto permanente, então ele faz parte das ações, das atividades oferecidas no SESC por todas as unidades, né, para além do turismo emissivo, como eu falei, que são as excursões, passeios e circuitos, para as ações reflexivas, para o projeto do Ética no Turismo. Então, ele permanece aí como uma ação permanente. A principal dela, a primeira delas é a valorização cultural e das tradições, né, pensando como experienciar o modo de vida, né, dessas pessoas, tanto da perspectiva do participante quanto também dos anfitriões, quem recebe essas pessoas, né, essa percepção, alteridade, né, do grupo, o respeito diverso pela diferença. É uma permanente troca de experiências, né? Essa valorização cultural das tradições. A segunda é a participação da comunidade na gestão das atividades turísticas. Acho que é um pouco do que eu falei inicialmente, dessa escuta permanente dessas comunidades, da participação, do fomento, né? Eu acho que a gente tem trabalhado muito nesse sentido de estar próximo e atuando com as comunidades, né? Não só aqui do Vale do Ribeira, o SESC também tem uma programação com outras comunidades no estado, entendendo que o turismo pode impulsionar, né, essa localidade, muitas vezes não como uma atividade principal, mas uma atividade complementar
aí à comunidade. A questão da sustentabilidade, né, que eu acho que aqui está muito clara, né, do conceito, para além do conceito de socioambiental, né, mas cultural, social, do local também. Bom, aqui eu só trouxe para ilustrar para vocês alguns roteiros. O Circuito Quilombola, que, como eu falei, foi um dos primeiros aqui que o SESC operacionalizou. Paraty, que a gente chama de Tradições Caiçaras, que é uma comunidade no Saco do Mamanguá, também. Paraibuna, é um roteiro ali no Vale da Mantiqueira, que se chama Chão Caipira, e aqui a gente tem uma parceria com o Instituto Fauser também, né, de turismo. Aqui esse foi um projeto também do SESC, em parceria com o IBEAC, que a gente participou, né? São produtoras de orgânico, né? Elas ficam localizadas no extremo sul da Zona Sul, né? Então, o SESC, e é um projeto que é vinculado com a Acolhida na Colônia, em Santa Catarina, que também são os produtores, né? Que eles, né, uma ação tem mais de 20 anos que as propriedades abriram as portas para receber o turista, né? Então, foi muito parecido com a Acolhida na Colônia, e a gente participou desde o início também, né, mapeando essas propriedades, entendendo qual o potencial, fazendo um diagnóstico participativo. A gente fez os pilotos de roteiro, a gente conseguiu fazer até roteiros com pernoite também na região, né? Imagina, São Paulo é gigante, então a gente estava na capital, mas o extremo sul é, de fato, bem, bem longe. Tá bom, obrigada. Eu estou falando, eu estou indo para cá. Bom. E aí eu falo, aqui são outros roteiros também que a gente tem em Lagamar, aqui próximo, né, Ilha do Cardoso, Vivência Guarani, Boracéia, ali em Bertioga, também uma comunidade indígena, Arte nas Cotas, em Cubatão, Ilha Diana, e São Paulo Inesperada, a Ilha de Bororé, aqui também também no extremo sul da Zona Sul. Tá? Bom, como eu falei, o projeto mais recente é o Itinerários da Resistência, né? Ele é um projeto que foi concebido durante a pandemia, né? Muito pensando de que forma que a gente poderia ajudar essas comunidades, principalmente pensando no turismo de base comunitária, né? Então, o foco foi esse, dar condição para as comunidades. O objetivo era dar visibilidade do turismo, pouco conhecido para os turistas, né? E uma forma também, e foi uma ação bem peculiar, porque nesse momento o SESC também iniciou programações em ambiente digital, que não era até então comum para a gente, assim como todas as outras áreas, né? Então, para a gente foi bem interessante, essas comunidades, quase na totalidade, o SESC mantém nessa relação, além da programação do projeto, em roteiros, né? A gente operacionaliza roteiros. Todo esse conteúdo está hospedado numa plataforma do SESC Digital. Então, se vocês tiverem interesse em acessar, www.sescsp.org.br/SESC Digital. Então, quem participou do projeto foram parceiros, né, e as comunidades que a gente tem vínculo na operacionalização dos roteiros. Opa! Eu vou passar aqui, só para vocês saberem, na capital paulista a gente selecionou uma aldeia indígena no extremo sul da Zona Sul, que é a Tenandeporã, acolhendo em Parelheiros, que eu falei, né, que foi também já um projeto inicial de parceria de turismo, a Ilha do Bororé, a comunidade Quilombaque, que é uma comunidade que fica em Perus, né, num bairro de São Paulo, que traz muito essa coisa do turismo comunitário na cidade, né, e a comunidade de Terra Irmã Alberta. Aqui no Vale do Ribeira também, com exceção da Enseada da Baleia, todos os outros, a gente também tem roteiros para cá, então Ivaporanduva, Sapantu e Umandira. Interior paulista, assentamento Bela Vista, a comunidade de terra Dom Tomás Balduino, e aqui são comunidades do MST, tá?
Assentamento Monte Alegre também em Araraquara, o Quilombo do Cafundó, em Sorocaba, e a Casa de Cultura Fazenda Roseira, em Campinas. Na Baixada Santista, bairro Cota 200, em Cubatão, bairro do Paquetá e Ilha de Ana. E no Vale do Paraíba, Litoral Norte, Quilombo da Fazenda, em Ubatuba, e Praia dos Castelhanos, em Paraibuna. E é isso, eu convido vocês a acessarem esse conteúdo. Então, assim, são mini docs dessas comunidades, né, o que são, o que elas fazem, como elas recebem os turistas, né, como você pode entrar em contato, curiosidades, receitas, enfim. Esse conteúdo ele pode ser acessado e feito download, né, e muito provavelmente aí, como eu falei, no ano que vem a gente tem aí a edição dos roteiros da edição do Web Passeios, para vocês conhecerem. É isso, gente. Finalizo aqui. Obrigada.